prefeito Rodrigo Manga, todas as quintas, sempre junto aqui com a Band FM, prestando contas, falando com você, ouvinte do Jornal da Band. Prefeito, vários assuntos, né, para que nós possamos abordar nessa edição do Jornal da Band, mas antes, queria que o senhor falasse a respeito da passagem por Brasília, rápida passagem, emendas para a cidade de Sorocaba, boas notícias e a questão também da reforma tributária. Não sei se o senhor está acompanhando, enfim, hoje tivemos ali um embate envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bolsonaro quer que o PL vote contra a reforma. O Tarcísio acha bom votar a favor da reforma, que será bom para o país, enfim. Pelo que nós estamos observando, estamos analisando e tendo acesso ao texto, dá para perceber que esse texto deixa, eu diria, frágil o poder do Estado e também o poder do município com relação aos impostos, a distribuição dos impostos, e dá uma autonomia muito maior ao governo federal, entre várias outras questões do texto desta reforma. Então são duas questões. A primeira, a ida para Brasília, aquilo que já de concreto em termos de emendas e verbas para a cidade de Sorocaba, e que o senhor tem acompanhado aí da reforma tributária, que pode ser votada ainda hoje. Bom, boa noite, Paulinho, boa noite, Castor, Ricardo, João Vitor, toda a equipe da Band. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Boa noite para Fernanda Buratini, que está nos acompanhando aqui também. Essa reforma tributária, ela é um texto bastante longo, complexo. Eu estive lá, acompanhei o CEO da Toyota, né, reunido com o Geraldo Alckmin para tratar exclusivamente da questão da indústria. E eles trataram que a questão, exclusivamente da questão da indústria automotiva aqui da cidade de Sorocaba, que é a Toyota, eles estariam contemplados, mas é um texto muito complexo, que os partidos têm se aprofundado nisso. Ontem houve uma reunião do governador Tarcísio, junto com a bancada do Partido Republicano, onde eles entenderam pela aprovação desse texto. Depois, essa outra reunião que aconteceu no PL, que houve essa divergência. Eu acho que é um projeto de muita discussão. O meu um pouco de receio não é nem de posicionamentos favoráveis ou contra. Como está dando muita divergência, eu acho que é prudente para que todo mundo entre no entendimento e veja se realmente vai prejudicar municípios ou não, que esse texto possa ser discutido depois do recesso, se for o caso, porque é algo esperado há muito tempo pelos brasileiros. Eu acho que tem que acontecer, mas por uma grandiosidade desse projeto, porque trata toda uma reforma de um país, é importante que se discuta um pouco mais ele, que possa analisar, uma vez que está tendo esse desencontro de informações. Um detalhe importante, já que o senhor citou a questão da Toyota, hoje como funciona em qualquer empresa, o imposto fica na sede da empresa, onde a empresa tem a sua sede, onde ela faz o seu trabalho. E um dos pontos dessa reforma é que esse bolo, né, essa receita, ela passa a ser distribuída também no local onde vai existir o consumo. Então, se os veículos dessa montadora são fabricados em Sorocaba, e aí, nesta reforma, ele sendo vendido em qualquer outro estado do Brasil, esse valor dessa receita, desse imposto, seria dividido. Então, se isso em um efeito cascata, a tendência é que os municípios realmente possam perder bastante. Exatamente. Então, por esse motivo, para que não corra esse risco, uma vez que os municípios, em especial no estado de São Paulo, já estão sofrendo com essa questão da queda da arrecadação do ICMS pelos estados, que já deixam de repassar para o município. Então, que isso possa ser discutido com mais tempo. Essa é a minha opinião particular, não a opinião do partido, né? Porque até ontem, para mim, falei, poxa, acho que eles se entenderam, tá ok, analisaram. Mas agora, com essa questão, esse desencontro de informações, eu acho que é importante, prudente, eu acho que os partidos podem conversar um pouco mais até que saia essa votação. 18 horas e 38 minutos. Eu queria emendar uma outra questão, que o prefeito chegou hoje aqui, correu para cá, correu para lá, celular para cá, celular para lá, demorou para entrar no estúdio, enfim. Tá tudo bem, prefeito? Tá tudo bem, graças a Deus. É que a nossa vida é vida de prefeito. A turma fala assim, matar um leão por dia, fala um leão por segundo que a gente mata na prefeitura. As coisas vão acontecendo, os assuntos vão tomando conta e o nosso perfil é um perfil de estar sempre antenado às redes sociais, atendendo a população, ouvindo os secretários. Então, eu acabo sendo um prefeito mais presente nas situações do dia a dia, seja uma questão orçamentária, seja a questão de um problema que dá numa unidade de saúde. Como deu, né, prefeito? E assim, como deu, eu estive lá presente, então a gente vai sempre resolvendo. E às vezes as pessoas querem falar comigo, eu tenho 3 amigos lá, ex-vereador de Carapicuíba, de Campinas, eu quero falar para ele, então me dá carona até a Band, que eu tô atrasado para ir para a Band. E assim a gente vai resolvendo essas situações.
Tá certo. Ô, prefeito, até foram muito questionamentos aqui de ouvintes durante essa semana, prefeito, porque nós estamos num período de férias. E eu lembro da minha época, eu ia muito em férias quentes, que existia aqui na cidade, existe na cidade de Votorantim, existe em algumas cidades. Antes de eu perguntar que tem eventos voltado para a criança na cidade, férias quentes é algo que o senhor pensa e fala assim, pô, por que não? Sem dúvida nenhuma. E falando em férias e nessas atrações que tem, nós vamos lançar aqui, primeira mão aqui para a Band, uma programação especial no zoológico para as crianças nas férias. Inclusive, nós conseguimos a doação de brindes para todas as... Eu já estou falando em primeira mão para vocês, mas ainda o brinde não está pronto. Todos os visitantes que estiverem participando aí da programação de férias no nosso zoológico vão receber um brinde para poder levar para casa. Como que é o nome, Fernando? Não é uma garrafinha, né? Uma viseira. Squeeze. É um kit. É um kit. É um kitzinho. Eu vou mostrar em primeira mão aqui. Tá. Pode pôr pela tela aqui, velho? Isso. Por favor. Eu vou pedir até para a secretária, se puder enviar para mim. Gente, a gente já coloca já no ar aqui, por favor. Para a Band, ver o encontro aí da pergunta do Castor. E é muito legal, porque o zoológico é algo assim fantástico para a nossa cidade, uma referência para o estado de São Paulo, né? Às vezes eu pego o Henrique e falo, vamos lá para o zoológico, e sempre ele quer ir, a gente sempre fica encantado de ver os animais. Nós conseguimos fazer uma reforma importante lá, colocamos playground, estamos reformando alguns espaços de animais, vamos para receber novos animais, reabrimos o museu que estava fechado há muitos anos ali, agora as pessoas podem saber um pouco da história da cidade de Sorocaba. Então a grande atração do momento é o zoológico, mas existe toda uma outra programação, Castor, que já tem sido feita pela Secretaria da Cultura e do Esporte, que nós queremos fazer nos bairros também. Isso vai ser muito legal. Que era uma coisa que os Férias Quentes fazia, Férias Quentes, exatamente. Que era junto com as escolas municipais, através da Secretaria de Educação, promovia essa integração dos alunos. Porque o que acontece, prefeito, e o que os pais estão falando? A criançada está ficando em casa, o senhor tem um filho pequeno, eu também tenho um filho pequeno, e o computador, o tablet... Mudou, né? Na nossa época era rua, era brincadeira de rua, queimada. Nós estávamos conversando agora com o Paulinho, assim, a gente era acostumado a pegar papelão e escorregar lá. Bolinha de gude. Bolinha de gude, carrinho de rolimã, tudo mais. Tinham os eventos que aconteciam, estilingue, mãe da rua. Eu sempre apanhava na mãe da rua, mas fazer o quê? Só que assim, hoje as crianças não têm. Tem os espaços, lógico, de parques e outras coisas mais, mas não tem uma atividade assim para criança. Então muitos ouvintes perguntaram isso e por isso que eu estou trazendo esse questionamento hoje. Existe sim. Existe. E nós vamos estar anunciando nos próximos dias como que vai ser essa programação nos bairros. E lembrando também que nós vamos poder, né, nesse período de férias, nós estamos terminando a montagem aí já da nossa festa julina, que já será um sucesso, né? Já garantiu. Por que você está falando isso, Manga? Pela fé? Não só pela fé, porque nós já tivemos, no mesmo período do ano passado, o número 3 vezes maior de venda de ingressos. E nós lembramos que nós vamos ter muitas atrações importantíssimas na nossa festa julina, com shows grandiosíssimos esperados aí pela população. Chitãozinho e Chororó, César Menotti, Simone Mendes, Turma do Pagode, Tiaguinho, tantos outros que vão, Capital Inicial, que vão estar conosco aqui, Péricles. Mas além disso, nós temos o Circo Stankovic, que vai estar no teatro. Que é uma novidade, né? Que é uma novidade, que vai estar o tempo todo na festa. Então as pessoas que não tiveram condições de ir no circo, que custa R$20, R$25 para ir, não tinham isso por pessoa, aí a pessoa não tem condição de levar ele, esposa, os filhos. Agora por R$5 vai poder curtir com os seus filhos quantos espetáculos quiser assistir da festa julina. Os primeiros lotes de ingressos foram vendidos a R$5, foi muito bacana isso. A festa ficou ampliada, nós conseguimos ampliar o espaço da festa julina, então vai ser sem dúvida nenhuma uma grande festa, e vamos atingir o objetivo principal, que é fazer com que as associações consigam fazer uma arrecadação importante para continuar fazendo esse trabalho que já fazem, ajudando aqueles que mais precisam, e lembrando que não tem dinheiro público na festa, é tudo em parceria
com a iniciativa privada. Prefeito, vários temas aqui, o ouvinte vai interagindo conosco. A gente passou rapidamente sobre realmente uma fatalidade que aconteceu na UPH. O senhor disse que esteve lá. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais, de fato, o falecimento dessa idosa. A informação que chega é que não havia leito, enfim, para transferência. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E uma outra questão que a ouvinte levanta aqui, a ouvinte Francine, ela está perguntando se é verdade que Sorocaba, prefeitura, está sem convênio com laboratórios para exames de sangue pelo SUS. Não, está com convênios. Está com convênios, inclusive convênios com laboratórios, convênios com hospitais. O que aconteceu na UPH foi que eu recebi uma informação, eu indo para uma outra agenda, de que os médicos não estariam atendendo com uma justificativa de que a empresa não tinha feito o pagamento de todos até determinado horário. Daí o secretário foi até o local e falou, Manga, o prefeito, o pessoal recebeu... Prefeito, me desculpa cortar. O que o Paulo questionou foi o falecimento da idosa. Que aconteceu hoje hoje à tarde. Desculpa. Então, me perdoe até interromper isso, por favor, prefeito. Foi bom. Eu fiquei sabendo dessa idosa de 89 anos, né? Isso. De uma pneumonia. É importante ressaltar que as nossas UPHs, mas depois eu quero até lembrar desse caso, desse vídeo, que deu uma repercussão muito grande. É importante ressaltar que quando um paciente está numa unidade pré-hospitalar nossa, ela tem todo o atendimento como o próprio nome diz, pré-hospital. Então, é lógico que a cirurgia não será executada lá, mas ela tem respiradores, ela tem os médicos acolhendo, ela tem todos os medicamentos necessários. Nós lamentamos muito essa questão do falecimento dessa senhora de 89 anos com pneumonia. É uma época dificílima, essa época de frio para os idosos, né? E para as pessoas que têm problemas respiratórios. E nós até algum momento nós tivemos uma queda importante na arrecadação do Estado, né? Como disse agora há pouco, não só de Sorocaba, mas todos os municípios do Estado de São Paulo. E foi discutido, inclusive, a diminuição de leitos de UTI. E eu falei, não, nós vamos manter os leitos. Então, na verdade, nós aumentamos os leitos de quando nós assumimos a nossa gestão e apertamos de outro lado, porque nós sabemos que a saúde... Mas nesse caso, essa idosa ela estava esperando, de fato, uma transferência para um hospital? No caso, seria para a Santa Casa ou não? Pode ser para a Santa Casa ou para outro hospital conveniado, mas o que é importante entender, Paulinho, que o fato de estar numa UPH não impede, ela está sendo acolhida, entendeu? Ela está sendo... atendida. Às vezes a transferência é importante para os hospitais, e a gente tem acompanhado, e eu também acompanho isso diariamente, é nas questões cirúrgicas, né? A pessoa precisa fazer uma cirurgia de urgência, mas nós lamentamos, e a gente sabe que essa questão não é fácil, é Deus que sabe, que domina sobre essas questões, mas é importante ressaltar o trabalho que nós estamos sendo mantido. E está acontecendo um fenômeno também, que eu quero até aproveitar a oportunidade para expor aqui na rádio, com essa queda do repasse para os municípios, Sorocaba está recebendo... teve um dia que nós fomos na UPH da Zona Leste, e eu falava com o padre, inclusive, isso, que 60% dos pacientes não eram de Sorocaba, eram de fora da cidade de Sorocaba. Então, Sorocaba, por ter apesar das dificuldades, muitas das vezes a pessoa é atendida, quer dizer, muitas vezes não, na média dos dias, as pessoas são atendidas mais rápidas numa UPH de Sorocaba do que num convênio particular. Então, essa notícia se espalha, a gente acaba recebendo pessoas da região, e é lógico que nós não vamos negar o atendimento para ninguém. Então, isso foi inclusive uma conversa que eu tive com o governador, com os deputados, falando da importância do repasse. Tem como filtrar isso, prefeito? Não pode, né? A gente não tem como que você vai impedir uma pessoa, uma criança, de ser atendida que está porque por algum motivo veio na nossa UPH. Não estou nem falando que não tenha na cidade vizinha, mas veio para a nossa UPH. Você vai falar, não vou atender. Então, o que nós estamos brigando é para que Sorocaba receba recursos, repasse do Estado e também do governo federal, e foi um dos motivos da minha ida para Brasília, da portaria 544, para compensar esses atendimentos que nós estamos fazendo. Não é um caso exclusivo de Sorocaba. Você pega a cidade de Barueri, que também tem se destacado nesse atendimento, ela tem recebido 50% dos pacientes das cidades vizinhas. Mas eu queria aproveitar, já que a gente falou desculpa a confusão que eu fiz aí, mas... Imagina, prefeito. Tenta responder o WhatsApp, não sei que depois o ouvinte vai perguntar, da forma como o prefeito estava falando, eu
falei, então é pior, foi uma falta de atendimento, não uma falta de vaga. Me permita até, desculpa, prefeito, porque depois o Paulinho faz uma pergunta, o Ouvinte vai falar, será que outra semana, coisa. Aí, da eu pegar foi o seguinte, eu tava indo para casa, e aí, para uma outra agenda, perdão, e aí eu recebi essa informação de que estava vindo, e o secretário falou, prefeito, pior é que o pagamento era para hoje, foram pagos aqui 80% dos médicos, outros estão para cair, e eles simplesmente falaram que estão em greve. Eu falei, como assim greve? Para fazer uma greve, você tem que anunciar, olha, estou reivindicando isso, você faz um estado de greve, tem tudo uma regulamentação para você poder fazer, não é simplesmente eu vou fazer. E nós fomos até lá, conferimos isso, conversamos, dialogamos, aí tinha algum entendimento de que, como é uma empresa terceirizada, ela contrata esse grupo de médicos, que havia alguma divergência deles, que combinaram isso, não fez aquilo. Eu falei, poxa, isso eu posso ajudar, chama, mesmo não sendo uma responsabilidade nossa, mas vocês prestam serviço para a cidade. Então eu posso chamar a gestão da UPH, chamar a gestão dos médicos e tentar fazer entrar numa sintonia, alguma coisa nesse sentido. Agora, simplesmente deixar de atender, e o primeiro que eu abordei era um pediatra. Eu falei, doutor, se o senhor deixar de atender uma criança, se o senhor recebeu o salário, não tem justificativa para isso. Mas depois de muita conversa a gente conseguiu arredondar essa situação e graças a Deus foi resolvido, o atendimento normalizou. Mas esse é o jeitão manga, né? De estar sempre presente, sempre entendendo a situação, parando na rua, vendo, ouvindo e tentando ajudar as pessoas. E aí é uma empresa terceirizada, ok, na saúde. E eu pergunto o seguinte questionamento. O senhor é o prefeito, claro que o senhor é o responsável pela cidade, foi até lá. E não deveria ter um representante da empresa ali também? Não sei se tinha, mas... Eles têm um representante deles, né? O supervisor que ficam da noite, mas eu acho que às vezes falta, Paulinho, não só nesse caso, mas em muitas situações que a gente vê confusão acontecendo, não só Sorocaba, no âmbito nacional, no âmbito estadual, até internacional, você vê conflitos acontecendo, o diálogo, a conversa, é colocar, entender, calma, vamos todo mundo acalmar, tem uma crise, um problema, vamos resolver. E eu acho que o que nos ajuda bastante é esse nosso perfil de diálogo, de conversa. Problemas nós vamos sempre ter, mas a oportunidade de você poder chamar as pessoas, conversar, dialogar, ajustar o melhor caminho, eu acho que isso tem sido um diferencial do nosso governo. Prefeito, outro assunto importante é o Ministério Público, mais uma vez, desta vez pedindo explicações para a Prefeitura sobre a quantidade de funcionários na área da educação. O que motivou isso foi o vídeo que nós tomamos conhecimento, a sociedade de uma forma geral, aquela criança naquele espaço de areia fechado, enfim. O senhor já está respondendo, jurídico da Prefeitura já conversando com o Ministério Público? Sim, já está conversando. Acho que a gente tem dado um exemplo nessa questão. Em 2 anos, nós somos o governo que mais, da história, que mais chamou concursados na educação. Foi o nosso governo. Já são quase 2.000 pessoas em 2 anos, sem terminar o governo, né? Em 2 anos... E mesmo assim ainda falta profissionais? Falta, é um déficit muito grande, né? Então, assim, por isso que existem a gestão compartilhada ainda, e nós estamos construindo 17 unidades escolares, dessas 17, 3 nós já entregamos, e então a gente mescla um pouco com concursados que ainda continuarão sendo chamados, outros que vão fazer a gestão compartilhada, mas existe um déficit muito grande, muitos anos nos chamando, né? Você pega, e não é só na educação, você pega a guarda municipal. Agora, nós estamos fazendo um concurso. Desde 2011 não tem concurso da Guarda Municipal. E você vê uma série de problemas acontecendo. É furto em casas, é furto de cabos, o secretário tendo que se desdobrar para fazer com que os guardas, pagando hora extra, para que eles consigam atender a demanda. Convênios, nós tivemos todos os convênios com o governo do estado para poder suprir com a polícia militar, para que no horário de folga eles possam trabalhar com o município. Então, existe uma série de problemas por falta desses, de não sei o porquê, e aí tem a questão orçamentária, tem uma série de fatores ou prioridades que não realizaram os concursos necessários. Mas nós temos chamado, na educação, demos um grande exemplo nisso, volto a repetir, foi o governo que mais chamou funcionários na educação da história, nunca se chamou tanto, e vamos continuar atualizando nesse sentido, mas é importante esse trabalho do Ministério Público, o que não justifica o que aconteceu com a criança, né? Independente disso, acho que o ato ali é um ato isolado que não representa o funcionalismo público, de colocar a criança naquela situação de crise, de desespero. O profissional, nesse caso, continua afastado. Continua afastado das suas obrigações, então isso é muito ruim e está sendo apurado, lógico, pela Prefeitura nessa questão da controladoria, mas é importante a gente ampliar, continuar chamando, continuar realizando concursos, como a gente tem feito no nosso governo. 18h53, Adriano Castor.
Última pergunta minha, prefeito, só para poder encerrar. Tem bastante ouvinte que está mandando mensagem aqui. A maioria deles vão encaminhar a assessoria, mas tem uns pais aqui que estão pedindo para voltar o concurso de pipa lá na prefeitura de Sorocaba, coisa que acontecia anteriormente também. Tem outras pessoas que estão falando aqui a respeito de exames, que o senhor já citou também, e eu também outras pessoas que estão citando aqui também sobre o problema de agendar exames e tirar sangue na Santa Casa. Esses exames aí o senhor já explicou aqui recentemente que está resolvendo essa situação, né? O que nós fizemos? Por que nós fizemos nos hospitais, né? Na verdade, fizemos uma... antes a pessoa ia para... Fazia o exame, fazia o pedido na UBS, daí ia para Santa Casa, por exemplo, o médico falava, vou fazer a cirurgia, tem que fazer série de exame, volta para a policlínica pede para dizer, sabe? Daí na hora que volta não é outro médico como é que faz a cirurgia. Então a gente está tentando, reorganizando de uma maneira para que a pessoa faça os pedidos médicos, faça os exames naquele hospital que ela vai fazer a cirurgia, com o próprio médico que vai fazer a cirurgia nela. A gente simplifica tudo isso daí. Nós estamos trabalhando um conceito que há muito tempo se falava, que é o fortalecimento das unidades básicas de saúde, que é o que nós fizemos, trazendo um médico das crianças toda segunda, quarta e sexta para atender as crianças sem a necessidade de agendamento, para que ela tenha um atendimento primário nas UBSs e depois que ela faça a cirurgia nos hospitais conveniados e no hospital municipal que nós estamos construindo. Mas é importante ressaltar que para fechar todo esse fluxo precisa mudar toda a logística, porque se criou uma logística da pessoa entrar para as UPHs e nós abrimos 5 UPHs. Não estou falando que não é importante. Nós abrimos 5 UPHs 24 horas porque tinha uma necessidade para suprir. Mas a partir de agora, nós vamos mantê-las abertas, mas nós temos que dar sustentação para essa pessoa na unidade básica de saúde, ela só ir para o hospital quando precisar fazer uma cirurgia e fazer todos os exames lá, inclusive no nosso hospital municipal, que nós estamos no processo licitatório, e a UPH ser usada exclusivamente num momento de emergência. Foi atropelado, aconteceu um infarto, aconteceu um derrame, aí vai para o UPH. Mas a ideia é a gente fazer com que as pessoas tenham um atendimento no seu bairro e, se necessário, nas cirurgias. Castor, eu quero aproveitar, eu sei que o nosso tempo é curto, e quando você começa a balançar assim, já para eu encerrando, mas eu preciso falar que ontem nós anunciamos, hoje nós anunciamos um decreto onde a partir das 22 horas até 6 horas da manhã, o munícipe não precisa mais ficar num ponto de ônibus para pegar o ônibus e nem para descer no ônibus. Onde ele assinar, o motorista vai parar para ele, tanto para subir como para descer. Por que nós fizemos isso? É uma mudança de cultura, né? Mudança de cultura. Por que nós fizemos isso? Porque por mais que o lugar seja iluminado, mas está lá uma mulher sozinha, a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas, né? Passa alguém lá com má intenção para assediar, para violentar, Deus o livre. Então, aquela mulher ela pode ficar, por exemplo, mas pensando nas mulheres e nos adolescentes que nós fizemos, ela pode ficar em frente a uma farmácia, em frente a um condomínio que tenha vigia, onde tenha pessoas, aonde ela quiser. Ela pode subir e descer no ponto de ônibus. Então, só para aproveitar essa audiência importantíssima da Band, para reforçar isso que nós divulgamos nas nossas redes sociais, mas a gente sabe que o poder de alcance da Rádio Band é muito maior do que as nossas redes. Então, só para o município já está valendo a partir das 22 horas de hoje, na cidade de Sorocaba. Obrigado, professor. Importante, lembrando que final de semana teremos a Romaria de Aparecidinha também, importante. Estarei lá. Ressaltar isso aí também, esquema especial de trânsito, enfim. 18h57, prefeito, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulinho, pastor. Agora resolvi metade dos problemas já. Obrigado por tudo. Obrigado pelo agradecer o carinho da população. Tenho mais uma agenda ainda. Vou lá no bairro Ana Maria agora, junto com o secretário. Nós conseguimos levar água lá. Imagina, 30 e poucos anos que as pessoas moram lá, não tinha água. Nós levamos água, esgoto, e agora vamos para a regularização fundiária do bairro Ana Maria. Sabe onde fica? Sabe onde fica, não? Ana Maria, Zona Norte? Divisa de Sorocaba com Salto de Pirapora, um pouco então, do ladinho da UFSCar ali. Conhecendo um bairro grande. Nossa, muito bem. Poucas pessoas conhecem, mas tem muitos moradores ali que sofriam com a falta de água e graças a Deus nós conseguimos levar isso. Parabéns a toda a equipe do SAI.